De volta com a Ação Nacional, que hoje está falando com o professor Felipe Neri. Nós já explicamos o que é ideologia de gênero, quais são as consequências dos países que já estão aplicando essa lei. E agora vamos falar do papel da família diante disso. Bem, professor, e qual é o papel, então, da família diante da ideologia de gênero? Como é que fica essa situação da família? Bom, na verdade, nós temos a liberdade, como pais, de escolhermos os valores na educação dos nossos filhos em primeiro lugar. Então, ainda que se tenha isso no colégio, os pais podem, junto ao colégio, aos professores e à direção, também dialogar para ver realmente que não é um sapato que se entrega no colégio, né, e que se entrega pronto para si. Ou seja, é uma educação em que há uma cooperação. Os primeiros educadores são os pais, o colégio colabora, o protagonismo da educação é dos pais. Então, diante disso, obviamente, os pais podem ter não só medidas junto ao colégio, mas também no trato com seus filhos, falando sobre sexualidade. Porque hoje em dia, quem trata de sexualidade com os filhos, de modo geral, é a internet e os amigos, e inclusive a própria escola, que, no meu entender... Raramente os pais entram, né? Sim, por muitos motivos, né? Ou seja, por receio, às vezes achar despreparado, mas porque se confunde sexualidade com atividade sexual, que é o que se está se vendo em programas de sexualidade, inclusive chegando nas escolas, né? Então, são coisas diferentes. Sexualidade, o ser realmente uma pessoa humana, ser homem, ser mulher, isso é distinto de ficar ensinando práticas de atividades sexuais, bem diferente. Por isso que há muitos materiais depois que entram no colégio, trazem muitos problemas, os pais vêm e se manifestam contra. Aí há grupos que querem dizer, os pais são, a família brasileira é muito conservadora. Eu acho que aqui é um tema muito pejorativo, porque na verdade o que a família quer é ser família. E como tal, ela percebe dentro da forma de educar se a ideologia de gênero seria realmente adequada para a educação dos seus filhos. E eu vejo que, rodando o Brasil, palestrando em muitos lugares aí diariamente, a família tem dito não à ideologia de gênero. Então, quer dizer, a escola não seria o melhor local para a educação sexual das crianças e jovens, mas em muitos casos é o único espaço em que eles recebem esse tipo de orientação? Bom, aqui eu falo uma visão muito pessoal, né? Não acredito que realmente seja um espaço. Por que não acredito nisso? Porque acredito também que há um despreparo e se reduz sexualidade à atividade sexual. Isso é o que se tem, a forma... Eu, há 2 dias atrás, estava em Minas Gerais e estava com uma família amiga. A menina, 11 anos de idade, recebeu a carteirinha, estava super feliz porque agora não é mais criança, recebeu uma nova carteirinha de vacinação. E quando abriu as figuras, a linguagem de falar com a menina, ela se sentiu constrangida, e disse o pai para mim, e me mostrou a própria carteirinha. Então, aquela forma é uma forma que quer dizer o seguinte, nós temos gravidez na adolescência, nós temos doenças sexualmente transmissíveis, e em nome de se fazer isso, supersexualiza a sociedade. Se traz uma concepção de sexualidade muito grosseira, muito disforme e que não vai ajudar, né? Cada vez mais que você supersexualiza uma sociedade, o que vai acarretar? Em mais violência, em mais insensibilidade, em mais grosseria, né? Ou seja, se vende objetos, enfim, a televisão está cheia de propagandas vendendo a mulher, por exemplo, ou seja, uma mulher que é desfigurada, aquilo não é a mulher daquela forma, entende? Então, toda essa muitas vezes como objeto de uso e não como uma porque pessoa do que ela é. É por isso, porque aquilo sem que se fala respeito e tudo mais. O que se fala em sexualidade numa escola, muitas vezes não é de uma criação de uma relação humana entre pessoas que não se usam, que se relacionam. Uma cadeira eu uso, uma pessoa eu não uso, né? Então, não é uma educação para o amor, uma educação para o afeto, uma educação que trata da pessoa humana. E sim, tenha prazer e proteja-se, né? Então, isso não é uma relação humana. Então, por isso que eu creio que esses meios... E aqui eu não estou criticando os professores, porque chegam aos professores, chega a todos nós, materiais para trabalharmos sexualidade. E centenas e milhares de professores discordam daquela linguagem e vão tentar trabalhar de outros meios, porque terão que trabalhar, né? Mas o meio, o local correto, né? A palavra correto, desculpa, que daqui a pouco vão me criticar, mas eu acredito que o local ideal é no seio da família. Vamos falar que você está sendo radical demais. Porque é sempre, ou seja, tudo que nós falamos tem consequência. Aí fala, olha, tá vendo, falou a palavra correta, então está incorreto fazer isso. Vejo que não está num lugar adequado, na linguagem adequada, no tempo adequado. Existem muitos materiais que os pais nem sabem que tem, às vezes, no colégio, numa linguagem de sexualidade, minha sexualidade até os 6 anos de idade. Me lembro desse livrinho que chegou
a minha escola, quando era diretor, né? Então, e a linguagem descolada era totalmente inadequada para aquela criança de 6 anos de idade que não pensa só naquilo, como muitos dizem. Sim. E qual seria a melhor linguagem? A linguagem que respeita o tempo, que ela é sempre, não é aquela fictícia que nasce da cegonha, que a cegonha trouxe, com toda certeza não é, mas também não é aquela grosseira, que vem realmente falar de como vai ser a sexualidade, a atividade sexual. Não é isso, né? As relações entre homens e mulheres, elas se dão pelos afetos. E isso você aprende em casa, no relacionamento entre pai e mãe, né? A forma de se relacionarem. Quando uma mãe pega um álbum de fotos e mostra para os seus filhos, né? Olha, quando eu conheci seu pai, tudo isso vai constituindo o afeto, vai vendo o amor. Porque para o pessoal de gênero, ou seja, que a humanidade está impondo, é como se quando eu conheci a minha esposa, eu olhei para ela e, é aquela que eu vou oprimir, vai ser a minha escrava. Essa é a concepção. Mas quando eu a vi, o que eu senti foi amor e querendo me doar e conhecê-la e conviver com ela para o resto da vida. Então é uma unidade, o amor leva cada vez mais a essa unidade. E isso se dá no lar, né? Ou seja, a sociedade tem como célula a própria família. Então, é esta família que estou preocupado, é esta família que a gente deve preservar. Quer dizer, a geração, lógico, de um filho se dá pelo ato sexual. Todo mundo sabe disso, não precisa nem, né? Sim. Mas existe o amor intrínseco nisso. Sim, né? O respeito humano pela sua esposa, pelo seu esposo, enfim. Há um respeito, um amor Sim. entre ambos. Sim, a sexualidade, ela vai se expressar também na doação dos corpos. A linguagem não é porque você tem receio de falar de forma que pareça assim até, digamos, olha, eu vou falar a linguagem com meu filho, eu tenho medo de falar dessa forma. Não, isso daqui é o que querem criar, que as famílias então não podem falar deste assunto. Isso me preocupa muito, porque parece que nós vamos então apenas sermos progenitores e o Estado vai educar a sexualidade para os nossos filhos. Essa sexualidade, de que forma? Como será? Isso não está dando certo em lugar nenhum. Em todos os lugares que colocaram gênero, há violência sexual e há grandes problemas. Panamá, Argentina, Itália, Espanha, em todos esses lugares. Agora, quando a gente fortalece o vínculo da família, nós temos uma sociedade que é saudável. E eu sei que muitas famílias aí estão desestruturadas, sabe disso, né? E como a família e a escola podem dar-se as mãos e fazer algo? Quando sim, cada um entende o seu papel. Né? Ou seja, quando realmente há uma colaboração mútua, que não é fácil, os pais têm seu dia a dia de muito trabalho, a escola também tem lá todo o pragmatismo do seu dia a dia, que é difícil, uma correria de professores, cumprindo prazos, matéria e tudo mais. Mas não existe uma receita de bolo, porque cada realidade é uma realidade, mas pelo menos neste tema de sexualidade, penso que caberia aos pais numa unidade com o colégio, tratar dessa temática. Não atividade sexual, mas uma educação para o amor, que é bem diferente de ficar falando, use este método, faça dessa forma, né? Quais são as formas de você obter cada vez mais informação. E se pensa que isso daqui vai ajudar. Não ajuda ninguém. Né? Ou seja, uma criança com 6 anos de idade, cada vez mais tem informação de atividade sexual, você faz com que ela não tem preparo estrutural, psicológico para poder trabalhar com isso. Isso assim, não é natural, né? Bom, professor Felipe, quero comentar aqui. E se num determinado momento o filho revela aos pais que é homossexual, como os pais devem proceder? Porque isso ocorre em muitas famílias, né? Com a presença afetiva e até dos pais. Muitos casos que até nos chegam aqui de perguntas e dúvidas em relação a isso, que são famílias que falam, olha, vivi numa vida tradicional, do pai, da mãe, tudo. O que aconteceu? Onde eu errei, né? Já chegaram a fazer esse tipo de pergunta para nós aqui na emissora, né? Acho que não é por esse lado, né? Eu gostaria que você explicasse um pouquinho essa situação. Apesar da ideologia de gênero ser diferente da homossexualidade, né? Na sua própria base, que eu não vou dizer teórica, porque não é teórica, né? Ou seja, na sua base de uma ideologia como tal, tratando desse caso específico, veja, nós teríamos que ver muitas questões aqui. O que levou aquela criança, aquele jovem, a então dizer que agora se compreende, agora sou homossexual? Então poderia ser uma carência
afetiva da ausência de um pai, a ausência da mãe, ou seja, aqueles pais não demonstram afeto entre eles. Sim. Tudo isso tem consequências claras na estruturação psicológica, enfim, total da pessoa. O pai poderia ser um opressor total. Exato, exato. Isso é centenas e milhares de casos em que o pai não sabe demonstrar afeto, carinho, um toque, e tudo isso tem consequências na estrutura, por exemplo, do próprio menino, e da mãe a mesma coisa também. Então nós temos que ver isso, porque a resposta ela é complexa. Mas caso tivesse, ou seja, eu não vejo como um problema e tal. Como não é um problema, aliás, né? Vamos dizer. Ou seja, ele tem isso. Eu continuo amando, porque ele é um filho. Uma mãe que tem um filho que está preso, porque cometeu crimes. Se vê as reações de mães que já passaram em jornais diversos, ela continua ali perto do filho, porque ama o filho. Então, qualquer família não teria esse trato. Como também, por exemplo, querem dizer que as igrejas também teriam um mau trato. Muito pelo contrário, as igrejas não fazem isso. Inclusive, quando está lá uma pessoa terminal por uma doença sexual e tal, ou uma homossexualidade, tal, que chegou a este ponto, a igreja está sempre lá auxiliando. Então, vejo, se caso tivesse, eu ajudaria o meu filho, compreendendo a situação dele, para ver o que da minha parte compete como pai, vendo que ele também, se caso fosse religiosa essa família, a levar ele também a uma experiência da sua fé, como um projeto também de Deus, né? Ou seja, o que Deus tem para todos nós, sem impor nada, mas que ele, nessa experiência, nesse encontro com Cristo, ele vai se deparar se a sua vida também o realiza. Então, não vejo como um grande problema, porque todos são livres. Aquela família é livre para poder educar como quiser, a pessoa é livre para poder ter a opção sexual que quiser, né? Mas levaria uma experiência de amor, uma experiência profunda da sua fé também. Quer dizer, sempre acolher, amar, sem dúvida, e trazer para perto, com certeza. Sim. Amar, simplesmente. Não vejo outra forma. O amor, essa sociedade de gênero é uma sociedade do ódio, é uma sociedade de lutas de classes entre homens e mulheres e tal. Essa não é a sociedade do amor. Uma sociedade do amor, ela trará soluções à sexualidade e qualquer outra expressão. Então, vejo que o gênero também, aqui diferente de homossexualidade, teria essa sociedade de sempre luta, de vitimismos, enquanto que nós temos que formar a pessoa para amadurecer, né? Sem dúvida. Então, aqui é a nossa preocupação. Bom, nós voltamos daqui a pouco com mais esclarecimentos sobre as implicações desta ideologia de gênero. Voltamos já.